Fala pessoal, beleza? Francisco aqui mais uma vez e hoje a gente vai conhecer um circuito que ele pode ser muito útil em algumas aplicações. Esse circuito é o circuito chamado retificador de onda completa em ponte, só que ele é uma ponte incompleta. É um circuito um pouco diferente em relação àquele circuito padrão dos retificadores de onda completa em ponte que nós já vimos inclusive aqui no canal e o vídeo está aqui nos cards. Eu vou deixar listado para que vocês possam ver o vídeo e entender as diferenças entre esses dois circuitos. Antes de começar, eu já peço que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, que a gente está trazendo um conteúdo bem interessante. Inclusive, nós temos uma novidade que o YouTube liberou a aba comunidade aqui do canal. Então, a gente vai poder conversar bastante sobre a eletrônica e sempre trazendo as sugestões de vocês aqui para os nossos vídeos. E o último recado, para lembrar vocês que o nosso vídeo ele é dividido por capítulos, você pode ir direto para a parte do vídeo que você tenha mais interesse. É só verificar aí na timeline do vídeo e selecionar aquilo que você tem mais interesse. Bom, mas vamos entender basicamente quais são as diferenças entre esse circuito retificador de onda completa em ponte incompleta e o circuito padrão. Em termos de componente, nós já podemos ver aqui que o retificador de onda completa em ponte incompleta ele só possui 2 diodos, enquanto o retificador de onda completa com a ponte completa possui 4 diodos, sendo que 2 desses diodos eles estão sendo substituídos aqui no retificador que nós estamos trabalhando pelos resistores R1 e R2. Como nós já estudamos anteriormente nos circuitos retificadores, para essa configuração que nós temos aqui nos diodos D1 e D2, cada um desses diodos irá conduzir em um semiciclo. Veja então que se nós considerarmos que no semiciclo positivo dessa fonte de tensão nós vamos ter uma corrente no sentido horário circulando por esse circuito, o diodo D1 vai estar diretamente polarizado, enquanto o D2 estará reversamente polarizado. Com isso, a corrente que sai dessa fonte, que representa o que na prática geralmente vai ser um secundário de um transformador, vai circular pelo resistor R3, que representa a nossa carga, da esquerda para a direita. Já no semiciclo negativo, o que é que acontece? Vamos considerar que a corrente tem agora o sentido anti-horário. Então, nesse caso, o diodo 2 estará diretamente polarizado, enquanto o D1 estará reversamente polarizado. Com o D2 diretamente polarizado, mais uma vez nós vamos ter a corrente circulando por R3 da esquerda para a direita. Então, tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo, a gente tem a corrente circulando pela nossa carga em uma única direção. Isso faz com que a gente possa dizer que esse circuito ele transformou a corrente alternada dessa fonte em uma corrente contínua para ser entregue à nossa carga. Mas veja, com esse circuito retificador em ponte incompleta, nós temos uma rede resistível, um circuito resistivo, que dependendo do modelo desses diodos, D1 e D2, vão se associar, os resistores, em série ou em paralelo ou em uma associação mista, dependendo aí desses modelos. O que é que isso significa? Na prática, o que vai acontecer é o seguinte: o valor dessa tensão que está sendo fornecida através dessa fonte não vai chegar inteiramente ao resistor R3, ao resistor que representa a nossa carga. Era aproximadamente isso que acontecia lá no circuito da ponte completa. Se nós considerássemos que os diodos que formavam a ponte eram diodos ideais, o próprio valor de tensão da fonte seria entregue à nossa carga. No caso aqui do exemplo, se nós temos 10 volts de tensão de pico nessa fonte de tensão, considerando os diodos ideais, no circuito retificador em ponte completa, nós teríamos 10 volts de pico sendo entregue à carga. Já no circuito da ponte incompleta, pelo fato desses resistores eles se associarem, formarem um circuito resistivo, nós vamos ter uma diferença em relação ao valor de tensão entregue pela fonte e ao valor de tensão que vai ser recebido pela nossa carga. E agora nós vamos comprovar isso matematicamente antes de fazermos os nossos testes com esse circuito. Então, pegando aqui o circuito, veja que para simplificar, eu estou considerando que os 3 resistores que formam o circuito eles são iguais. É até uma sugestão de exercício para que vocês possam fazer
aí considerar resistências diferentes e verificarmos o que é que acontece. E como nós estamos considerando que esses resistores são iguais, eu vou fazer a análise somente para um dos semiciclos, já que no semiciclo seguinte eu vou ter exatamente o mesmo comportamento. Então estou considerando que os três resistores vão ser iguais a um resistor comum, que eu vou chamar de resistor R, e que nesse semiciclo somente o diodo 1 irá conduzir, enquanto o diodo 2 permanecerá como um circuito aberto, permanecerá reversamente polarizado. Aplicando o método de Maxwell a esse circuito, o que é que nós vamos ter? Nós temos nesse circuito duas malhas. Uma malha composta pela fonte, pelo diodo D1, pela resistência da carga e por esse resistor R2. Lembrando que na nossa análise nós estamos considerando que essas resistências são iguais. E uma segunda malha, essa malha aqui superior, que nós temos o diodo D1, resistor R1 e o resistor da carga. Então, aplicando o método de Maxwell, nós vamos ter que para a malha maior, considerando que nessa malha circula uma corrente que eu chamo de IA, e na malha menor circula uma corrente chamada de IB, como a gente está vendo aqui na animação, nós vamos ter tensão da fonte, menos queda de tensão do diodo, menos a queda de tensão na carga. Só que o que acontece, como a carga ela faz parte tanto da malha de IA como da malha de IB, nós vamos ter uma resistência R multiplicada por IA menos IB, já que aqui no resistor de carga, IA circula da esquerda para a direita e IB da direita para a esquerda. Então elas circulam em sentidos opostos, então nós vamos ter a subtração dessas duas correntes aqui no resistor da carga. No resistor R2 apenas o IA circula, então eu vou ter uma queda de tensão menos R vezes IA. Essa equação aqui nós estamos chamando de equação número 1. Na malha superior, o que vai acontecer? Iniciando aqui da queda de tensão do diodo, no sentido horário, como é o sentido da corrente imaginária que nós estamos adotando circulando por esse circuito, nós vamos ter VD, queda de tensão do diodo, menos a queda de tensão no resistor R1, que vai ser R vezes IB, e na resistência de carga, nós vamos ter agora um acréscimo de tensão, uma vez que a polaridade da tensão nessa resistência já foi definida lá pela nossa primeira malha, então eu vou ter mais resistência da carga vezes IA menos IB. Eu poderia considerar também uma queda de tensão e inverter aí as correntes na subtração, fazer o IB menos IA, mas para manter o padrão, eu mantive a polaridade da tensão na resistência da carga, de forma que a gente conseguiu escrever essa equação para a nossa malha do IB, que nós estamos chamando aqui de equação número 2. Trabalhando então com essa equação número 2, rearranjando os termos, então veja que eu posso isolar R vezes IA, aqui no primeiro termo da equação. Os termos que dependem de IB, eu tenho menos R nesse ponto e menos R nesse segundo ponto. Então eu vou ter menos IB vezes R mais R, que vai dar 2 R's, né? Mais na frente a gente vai substituir. E o próprio VD, a queda de tensão do diodo. Isolando o IA nessa equação, eu vou ter que o IA ele é igual a 2R vezes IB menos a queda de tensão do diodo, dividido pela resistência R. Como eu tenho agora a corrente IA, a expressão da corrente IA, eu posso substituir essa expressão na expressão da equação número 1, de modo que eu vou encontrar uma expressão para a corrente IB. Então, fazendo essa substituição, substituindo a expressão 3 na equação 1, eu vou ter tensão da fonte menos a queda de tensão do diodo. Qual é o termo que depende de IB? É menos R vezes menos IB, eu vou ter mais R vezes IB. Qual o termo que depende de IA? Eu tenho menos R nesse último termo e menos R aqui nesse termo. Somando os dois, eu vou ter menos 2R vezes IA. Só que quem é o IA? IA vai ser dado agora pela expressão que nós estamos trabalhando aqui
na equação número 3. Então eu vou ter a multiplicação de 2R vezes 2R vezes IB menos VD dividido por R. Posso simplificar essa equação dividindo esse R do numerador pelo R do denominador, de modo que fazendo a multiplicação eu vou ter VF menos VD mais R vezes IB, e nesse último termo nós vamos ter 2 vezes 2R IB, eu vou ter 4R vezes IB negativo, e menos 2 vezes menos VD mais 2 VD. Subtraindo aqui os termos que dependem do IB, nós vamos ter VF mais VD menos 3R IB, e isolando o IB, nós encontramos a expressão que IB é igual ao valor da tensão da fonte mais a queda de tensão do diodo, dividido por 3 vezes o valor da resistência que nós estamos considerando como sendo uma resistência igual para todo o circuito. Com a expressão de IB, que nós estamos chamando de equação número 4, eu posso utilizar mais uma vez aqui a equação número 3 para encontrar a expressão da nossa corrente IA. Então, substituindo, o que nós vamos ter é que o IA vai ser igual a 2R vezes a expressão do IB, VF mais VD dividido por 3R, menos VD dividido por R. Mais uma vez, posso dividir o R do numerador com o R do denominador nessa primeira multiplicação, e aí nós vamos ter a seguinte equação, que o IA vai ser igual a 2 vezes VF menos VD dividido por 3R. Veja então que agora nós temos a expressão que define a corrente da malha A e a expressão que define a corrente da malha B. Para descobrir então qual o valor da tensão da resistência de carga, o que foi que nós fizemos? Nós dissemos que a tensão na resistência de carga é a resistência vezes IA menos IB. Então vamos encontrar agora a expressão para essa tensão na nossa resistência de carga. Então R vezes IA menos IB, veja que eu coloquei R vezes a expressão do IA menos a expressão do IB. Como no denominador nós temos o mesmo termo, 3R's, fica um pouco mais fácil, uma vez que nós não vamos precisar fazer aquele processo do mínimo múltiplo comum. Eu posso, mais uma vez, simplificar o R do numerador com o R do denominador. E aí o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter 2 vezes a tensão da fonte menos a tensão da fonte, então resta uma única tensão da fonte, menos uma queda de tensão do diodo, menos uma segunda queda de tensão do diodo, menos 2 VD dividido por 3. Então, nós vamos ter matematicamente, considerando que o modelo do diodo é aquele modelo real sem perdas, em que a gente considera somente a queda de tensão interna do componente e que todos os resistores do circuito são iguais, essa expressão aqui para a nossa tensão da carga no circuito retificador de onda completa em ponte incompleta. Vamos verificar agora lá com o auxílio do LT-SPICE para vermos se o resultado que nós encontramos matematicamente vai se aproximar do resultado lá do LT-SPICE. Então veja que aqui nós vamos utilizar como fonte uma tensão senoidal de 10 volts de pico, 60 Hz, e aí matematicamente o que é que nós vamos obter? Pegando aqui a calculadora, nós vamos ter 10 menos 2 vezes 0,7, queda de tensão do diodo, dividido por 3. Então a nossa tensão de pico na carga deve ser em torno de 2,87 volts, conforme a equação que nós acabamos de encontrar lá na nossa análise matemática. Fazendo aqui a nossa simulação, veja que nós vamos ter na tensão da fonte o nosso próprio sinal senoidal de 10 volts de pico, como já era esperado, e na tensão da carga nós vamos aplicar uma ponteira no terminal da esquerda e mantendo o mouse apertado, o botão esquerdo do mouse apertado, nós levamos até o terminal da direita e soltamos aqui e vamos ter o nosso segundo terminal. Então fazendo isso nós vamos ter a tensão em cima do resistor R3, em cima do resistor que nós estamos considerando como resistor de carga. Analisando aqui
utilizando o cursor, veja que nós obtemos um valor de tensão 2,875 volts, praticamente igual ao valor da tensão que nós encontramos matematicamente com o auxílio lá da nossa análise teórica desse circuito. Então, veja que para esse circuito, qual é a principal diferença em relação ao circuito retificador em ponte completa que nós tínhamos visto anteriormente. É que a tensão que vai chegar na carga, ela depende dos valores dessas resistências que estão substituindo os outros dois diodos do circuito da ponte. Então, se você modificar esses valores de resistência, nós vamos ter valores diferentes de tensão chegando ou sendo entregues aqui à nossa resistência de carga. Fica aí como exercício para que vocês repitam essa análise teórica, considerando valores diferentes para cada um desses resistores, e coloquem aqui nos comentários qual foi a conclusão que vocês chegaram, qual é a expressão da tensão na carga quando a gente considera 3 resistores genéricos de quaisquer valor para esse circuito aqui. Vamos agora para a prática verificar o funcionamento real desse circuito. Então está aqui o nosso circuito, pessoal, eu já alimentei ele, então veja que nós temos aqui os dois diodos, aqui no lado esquerdo do vídeo, um resistor de carga central conectado através desses cabos verdes e os dois resistores que substituem os diodos aí no lado à direita do nosso vídeo. Eu já estou alimentando esse circuito com um sinal senoidal, é um sinal senoidal que nós temos aqui aproximadamente 1,5 kHz com o valor de tensão de pico de 8,39 volts. Então, vou agora conectar a minha ponta de prova aqui para fazer a medição da tensão na carga. Veja que nós vamos ter a medição da tensão no resistor de carga. Então, vou retirar aqui a ponta de prova para fazer a medição da tensão na carga. Veja que como eu tenho um sinal de tensão que não tem a referência comum, que é a referência do terra, nós vamos ter que utilizar o nosso segundo sinal de medição, a segunda ponteira, e utilizar o sinal da matemática, fazendo a subtração entre o sinal do canal 1 e o sinal do canal 2, para obtermos a forma de onda relativa à tensão que nós tínhamos esperado, que nós esperamos aí em vermelho, como está aparecendo no nosso osciloscópio. Utilizando aqui os cursores, nós podemos verificar qual é o valor de pico que nós temos aqui nesse sinal, aproximadamente nesse ponto. Então veja que a diferença entre a tensão máxima e a tensão mínima para esse circuito, nós temos aí em torno de 2,79 volts. Utilizando a expressão que nós encontramos lá na parte teórica, então substituindo na expressão da teoria que nós encontramos, fazendo o valor da tensão da fonte de aproximadamente 8,4 volts, menos a queda de tensão em dois diodos, nós vamos ter um valor teórico de tensão em torno de 2,33 volts, o que está muito próximo do valor que nós obtivemos aqui na prática. Então veja que o circuito funciona realmente, nós conseguimos transformar um sinal alternado em um sinal contínuo com o aspecto que nós queríamos lá do retificador de onda completa, e isso pode ser muito útil em algumas situações que nós tenhamos, por exemplo, a escassez de diodos no nosso projeto. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, que a gente está trazendo um conteúdo muito legal para vocês. Valeu e até o nosso próximo vídeo.